Enquanto isso, vamos abrir nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 8. Primeiro livro de Reis, 19, 1 a 8. Diz assim. Tem gente procurando ainda, a gente espera, sem problema. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 1 a 8. Diz assim, meus irmãos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes em um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortaleceu 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte do Senhor. Amém. Queridos, imagina a cena. Imagina você no alto de um morro. Para quem foi criado no morro igual a mim, isso é fácil de imaginar. Você no alto de um morro, montado numa bicicleta, e você precisa descer aquele morro. Então você desce, a bicicleta vai pegando embalo, você desce rápido, e aí você cansa físico, em 1 milésimo de segundo, com prejuízo da bicicleta e do rosto. Dependendo de alguns, nem tanto assim. Essa é exatamente a situação que Elias se encontra. Elias chega no alto do morro. Deus se encontra com ele, tira ele de Gileade e fala: olha, você vai até Acabe. E aí ele começa a descida dele. Vai, garoto grande, valente, se encontra com o rei e fala: vocês estão errados, vocês estão em pecados, e vai ter seca. Ele desce embalado. E aí ele faz parte daquele período de seca. Por quê? Porque ele fica na beira de um riacho, mas Deus manda água, Deus manda comida e ele desce embalado. E aí depois ele vai para a casa de uma viúva, aquele pouco de azeite, aquele pouco de farinha dura mais de um ano, o filho da mulher morre, Elias é usado para a criança ressuscitar e ele vai pegando embalo. Ele encontra com Acabe, desafia o povo, desafia os 450 profetas de Baal, eles aceitam o desafio, todo mundo se faz presente, ele fala do holocausto, ele ganha profetas mortos, nuvem no céu, chuva cai. Agora Elias pensa: o povo, Acabe e Jezabel vai se arrepender. O freio vai funcionar. O que é que acontece? Não há nenhuma menção de arrependimento do povo. Acabe foge, conta tudo para Jezabel. E no lugar da vitória e do freio funcionar, ele ouve uma sentença: amanhã, nessa mesma hora, eu vou ter matado você, Elias. Muro. Elias está caído, ferido, cansado e frustrado. Essa descrição da bicicleta descendo e você batendo de cara no muro é uma descrição que muitos psiquiatras fazem de depressão por cansaço.
exaustão, desânimo. E muitos de nós, como Elias, já passamos por essa situação ou estamos passando por ela. Nós fizemos alguns planos, alguns projetos, viemos embalado, tudo dando certo, dando cheque todo dia, e aí chega uma hora, do nada, que o cabo de aço arrebenta. E aquele plano que até hoje de manhã estava dando certo, não existe mais. E você está completamente quebrado no chão. Eu não estou falando, irmãos, de planos que pessoas fazem porque elas tiveram uma má decisão. Estou falando disso. Porque existem cristãos que fazem mais projetos, não é verdade? A gente vai trabalhar num ambiente que a gente sabe que não faz bem. Nós decidimos casar com pessoas que nós forçamos a enxergar que conhecem Jesus e não conhecem. E a gente quebra a cara. Eu não estou falando desses projetos. Eu também não estou falando da pessoa que está distante de Jesus e com a vida completamente distante dele. A gente sabe que isso aí é uma contagem regressiva. Eu estou falando de cristãos como Elias. A vida está direitinho, os projetos estão fluindo bem, sua vida está lá bonitinha diante de Deus. E aí, de repente, do nada, você é o melhor profissional da empresa e é mandado embora. E no Brasil, de benefícios para quem tem dinheiro, você é mandado embora por justa causa porque o seu patrão não quer ter as custas da sua demissão. Você está lá no seu casamento, tudo direitinho, e aí, de repente, vem uma bomba dentro de casa. O casamento acaba. Por briga, ou a famosa e infantil incompatibilidade de genes, ou uma traição. Só que até hoje de manhã, estava tudo bem. Ou você dá tempo, atenção, ensina a fé para o seu filho, e de repente você descobre que o seu filho está completamente distante de Deus e fazendo escolhas ruins. E eu não falo de extremos, não. Estou falando dos extremos, droga, roubo, não. Decisões ruins. De pessoas que tomam quando elas estão distantes de Deus. E aí nós não sabemos o que fazemos. E aí qual é a sensação que nós temos? A mesma sensação de Elias. Cara no muro, corpo ao chão, constrangimento, ferido, desanimado, destroçado. E a gente não sabe o que fazer. Até hoje de manhã a bicicleta estava funcionando, o freio estava bom, o cabo de aço estava certo, mas o muro derrubou. Quem nunca passou por isso? E nós temos exatamente a mesma sensação de Elias e a mesma resposta. Nós viramos para Elias, para Deus, falamos: Senhor, cansei. Se é para ver assim, é melhor que o Senhor me mate. Eu não quero mais. Estava tudo certo. Preguei, ameacei o rei, desafiei o povo, venci os 450 profetas, eles viram que choveu. E aí? E agora, no lugar do povo feliz voltar para Jesus, eu recebo uma ameaça de morte. Desanimador, não é, irmãos? É verdade? Desanimador quando nós fazemos as coisas bem, nós fazemos as coisas direito e nós quebramos a cara. É de um desânimo indescritível. E a gente coloca tudo em xeque. Coloca o casamento em xeque. Ei, será que eu fui bom? Já reparou isso? Todas as vezes que nós batemos a cara no muro, mesmo sabendo que nós fizemos tudo certo, nós queremos procurar um defeito. E nós esquecemos que, às vezes, o defeito não é nosso. Qual foi o erro de Elias? Nenhum, gente. E às vezes o casamento acaba e a gente fica: Senhor, aonde eu errei? Às vezes o filho se distancia de Deus,
tem uma vida completamente distante de Deus, você se lembra de horas enormes que você gastou, ensinando o seu filho no caminho, brigando com ele, e agora ele está pipa voada, como diz aí fora. E aí você se pergunta, o que adiantou? O que adiantou eu educar? O que adiantou levar para a igreja? Às vezes você é aquela pessoa que cuida da saúde, seja física ou mental, e de repente fica doente. Já ouviu isso? Quem nunca ouviu? Viu fulano? Corria todo dia, morreu, infarto fulminante. E aí, ó, aí vem sempre um enviado do Satanás, né? Eu aqui, ó, acima do peso, bebo todo dia, não faço dieta, durmo mal, namoro um monte de gente e tô vivo. O cara deu um tiro no pé, só contou desgraça e acha que está contando vantagem. E você fica assim, rapaz, é verdade, né? O que adiantou o cara correr tanto a vida inteira? O que adiantou o cara fazer terapia, se livrar de relacionamentos tóxicos e agora diagnóstico, esquizofrenia? Às vezes são coisas que fogem às nossas mãos. E é por isso que cansa. É por isso que cansa. É por isso que às vezes, queridos, quando a gente fala sobre relacionamento aqui, eu sempre comento sobre o livro lá do Gary Collins, As 5 Linguagens do Amor. É legal, tá? O pastor não está batendo no cara não, é legal, é uma benção. Para quem não conhece, é um livro que ele fala sobre 5 linguagens do amor, que é toque físico, tempo de qualidade, palavra de afirmação, eu sempre esqueço de um. Ato de serviço e presentes, né? E aí, só que qual é o problema do livro? O que é o legal do livro? O legal é que ele te ensina a servir ao outro, e o legal é que ele te ensina que você tem que servir ao outro com aquilo que o outro gosta. Mas onde que ele erra? Ele erra no dizer que você fazendo isso, logo o outro vai fazer o mesmo. Quem dera a vida fosse essa matemática, não é verdade? Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, o casamento vai bem. Tira. Aí eu faço dieta, eu cuido da saúde e não vai acontecer nada. Aí tem uma veiazinha que lateja aqui, e você vai no médico e você descobre que com 25 anos você é hipertenso. Fazendo dieta e atividade física. E o teu tio, que faz a piada do pavê, doidão na festa de aniversário, zoa de você. Que a pressão dele está, 12/8. Humilhante. Constrangedor. E a gente olha para a nossa mão, vê que nós fizemos tudo o que nós tínhamos para fazer, que não restava mais nada para fazer, e ficamos desesperados. Tristes. E é isso que é interessante de Elias aqui. Ele reclama com Deus. Beleza. Mas Elias não fica procurando erro nele. Então, quando as coisas derem errado na nossa vida e bater a dor, o cansaço, e a gente estiver caído no chão, você pode até fazer uma reflexão sobre a sua vida, que isso é inerente. Qualquer tombo que você leva, você reflete, não é verdade? Eu caio pelo menos 2 vezes por dia, todos os dias. Desde a minha memória mais remota. Eu caio. Társila acostumou, ela já ri já. Aí depois ela pergunta se está tudo bem. Até pouco tempo atrás, todas as vezes que eu caí, eu calculava. Onde eu errei? Chinelo? Não viu o degrau? Não, só caí. Mágica. Pá, no chão, estendido. Caí em aeroporto, já caí em rodoviária, festa de aniversário, festa junina. Ainda não caí no púlpito da igreja, queira o Senhor me livrar disso. Mas já chutei o violão do Gabriel. Então o que Elias ensina para a gente aqui? Que nem sempre, quando o tempo ruim chega, a culpa é nossa. Nem sempre, queridos. Quem estava errado dessa história toda? O povo. Foi o povo que não quis se arrepender. Foi Acabe que não quis voltar atrás. Foi Jezabel que ameaçou ele de morte. Ele não tinha o que fazer além daquilo. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E eu digo para você, às vezes não vai ser suficiente. Não para você, para o outro. E a graça do Evangelho não é fazer tudo certo e dar tudo certo. Senão Jesus não viria para morrer. Ele viria para conquistar o mundo à espada. A graça do Evangelho é quando tudo falhar, a gente saber que tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos. Olha para as cartas pastorais de Paulo a Timóteo e Tito. Paulo está
na fila da sentença de morte. Paulo foi decapitado, arrancaram a cabeça de Paulo. E essa era uma morte limpa, tá? Essa era uma morte limpa. E Paulo só teve direito a uma morte limpa porque ele era um cidadão romano. E ele escreve uma carta pastoral para Timóteo. E tem uma parte da carta que só tem desgraça, querido. Fui picado por animal venenoso, passei por 2 naufrágios, fui traído, passei fome, passei frio, me perseguiram, fui apedrejado, fui chibatado, passei noites frias no deserto, passei dias quentes no deserto, fui preso, ninguém veio me visitar, eu estou aqui sozinho, manda Marcos vir ter comigo e traz capa e livro porque eu estou com frio. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que ele está falando para Timóteo? Timóteo, deu ruim pra caramba, mas a minha mão, a minha, está limpa. Tudo o que eu pude fazer, eu fiz. E isso que Elias nos ensina aqui. Nem sempre quando as coisas estão erradas, é porque nós estamos errados. Nem sempre. Isso se chama vida. Você estuda para a prova e tira nota baixa. Estudou o suficiente? Estudou, mas não passou. O que é isso? Vida. Existe um grande problema na concepção cristã de alguns brasileiros, que chega a ser um pouco cruel. Nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas, correto? Amém, igreja? Aleluia. Mas a Bíblia não conta em momento nenhum que Deus uma hora vai te contar o propósito. Não conta. Tem coisa que aconteceu na sua vida, que foi ruim, e você pensou assim, um dia eu vou aprender com isso. Já passou 40 anos, e você não aprendeu nada. E até hoje, quando você lembra, vem aquela angústia no coração, e a vontade de sentar a mão no rosto do amiguinho lá de 40 anos atrás. E às vezes aqui no Brasil nós temos essa mania. Quando a gente não tem o que dizer, a gente fala, ó, Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós usamos isso nos momentos mais terríveis. Eu me lembro com 19 anos, recebi a notícia que um amigo que se desviou do evangelho, foi por mau caminho, foi assassinado. Ele tinha 17 anos. Filho único, de pais beirando a terceira idade. Eles tinham 2 certezas na vida. Que eles iam enterrar um filho desfigurado e que eles não podiam ter outro filho. E eu fui lá no velório, fiquei do lado deles. E aí todo mundo que entrava falava, irmão, Deus tem um propósito para todas as coisas. Parece que Deus tinha matado o filho deles, desfigurado o filho deles, para ensinar-lhes uma lição. O Deus cristão, ele não é assim. Então não fica achando que Deus permitiu que isso acontecesse, mesmo que eu estivesse fazendo tudo certo, porque ele é sádico. Não, Deus não é sádico. Deus não é torturador. Não vai ganhar nada com isso. O que você tem para oferecer para ele? Que grande aprendizado que você vai ter na vida, que ele vai falar, olha, rapaz, se não fosse Antônio aprendendo isso, eu não ia saber. Nada. Acontece porque é vida. Então não fica se culpando. Recorra para Deus. Mesmo que seja para reclamar com ele. Porque nós temos um Deus que conhece a nossa dor. E entende. Olha que interessante. Elias vira para Deus, faz a vontade de Deus. Ele sabe que é a vontade de Deus que ele está fazendo. Ele foge, ele vai embora, ele vira para Deus e fala o seguinte, agora faz um favor, me mata. A vida não tem mais sentido. Deus aparece e rebenta ele no meio? Não. Eu nem se importo. Nem dá a cara, não por enquanto. E Elias foge, vai embora. E é uma outra lição que Elias ensina para a gente aqui. Às vezes, a gente taca a cara no muro e cai no chão e quer montar na bicicleta e voltar a andar. Não, você está machucado. Você está ferido. Dê tempo ao seu ferimento. A gente tem o hábito de achar que a gente não pode ficar ferido, nem machucado, nem chorando, nem triste. Não é verdade? Eu não sei se fora do Rio tem essa mania, né? Os irmãos de fora do Rio talvez possam me dizer. Aqui no Rio a gente fala, tudo bem? O cara tá, como diz aí fora, o pó da rabiola. E o que ele fala para você? Tudo certo. Perfeito. Certo, varão.
vai em paz. A pálpebra aqui, ó. Tremendo, irmão. 3 dias sem dormir. Quase infartando. Tudo bem. Mentira, não está tudo bem. Não está. E está tudo bem não estar tudo bem. Faz parte da vida. Elias não fica em Israel. Elias entende que ele está cansado. Elias entende que ele não tem condição. Elias entende que ele é insuficiente. Porque diante dos problemas da vida, queridos, nós somos insuficientes. Você não tem a capacidade nem de se salvar. Quanto mais salvar o mundo, quanto mais salvar a sua casa, quanto mais salvar a sua empresa, quanto mais salvar o seu cônjuge que quer dominar o mundo pela força do braço. Você não tem. E às vezes são esses tombos que nos mostram que nós não temos. Ah, então para isso que Deus fez isso? Não, a vida está aí para te mostrar isso. Isso acontece com cristãos e não cristãos. É com todo mundo que acontece. Não é só porque você é cristão que isso acontece. Então, doeu, o freio arrebentou, bateu o rosto no muro, chora, reclama, pede socorro, fica triste, de preferência a Deus, porque os outros não entendem a nossa dor. Isso aqui não é papo de coach, não, irmão. Porque tem um papinho barato de coach aí, de que ninguém entende a tua dor, porque ninguém se importa com você. Tem muita gente que realmente não se importa com você, mas tem gente que se importa, mas não consegue entender a sua dor. Porque não consegue, porque ela é única. Às vezes a gente nem consegue explicar, não é verdade? Uma vez, conversando com um membro aqui da igreja no gabinete, não foi nada demais, irmãos, pode achar que eu não vou entregar o podre de ninguém. Falei para a pessoa assim, como é que você está? Ela deu uma resposta maravilhosa. Que pergunta difícil, pastor. Aí eu olhei para a parede. Verdade mesmo, né? É uma pergunta difícil. Porque nem sempre a gente sabe dizer como é que a gente está. Foi o que Beto disse aqui no começo. Às vezes está tudo bem, as contas pagas, o casamento em dia, o carro abastecido, o filho criado. Como é que você está? Mano, o coração está um temporal. Por quê? Pergunta excelente que você fez. Quem dera, a gente soubesse a resposta às vezes. Chora. Eu lembro uma vez que eu visitei a Dona Inês, eu acho que eu contei essa história aqui uma vez para vocês. Dona Inês era uma membro aqui da igreja, eu falo muito dela, que ela era muito amiga minha. Ela tinha esclerose lateral amiotrófica. Ela já estava bem definhada da doença. E um dia eu cheguei lá, a gente batia um papo, a gente era amigo já, era um papo muito aberto. E um dia ela falou que não estava muito bem, não. Você não está muito bem por quê? Ela está toda atrofiada numa cama. Ontem ela falou que estava bem, hoje não está por quê? Eu não estaria bem todos os dias, né? Mas tinha dia que ela estava bem. Falei, hoje você não está por quê? Ela ficou meio chateada. Falei, com quem? Aí cheia de medo no coração, olhou para cima assim, ó. Falei, com Jesus, ela. Falei, briga, mãe. Ela, não. Falei, só tem isso para fazer, Dona Inês. Comigo não adianta. Com o seu Carlinho não adianta. Você já brigou com ele, não brigou ela? A gente faz isso, né? Desconta no outro. Falei, quebra o pau com ele, eu vou embora, vou nem ficar aqui mais. Foi uma segunda, falei, quarta-feira eu volto. Aí voltei. Falei, Dona Inês, quebrei o pau com ele, Arthur, fiquei de mal com ele a segunda e a terça. Falei, aí na quarta veio uma paz no meu coração e a gente já está de bem de novo. Falei, amém, Deus abençoe. Foi o que Elias fez. Brigou. Oh, me mata aí, ó. Negócio que você me chamou, a conta não fecha, custo-benefício não foi bom, pode me levar. E ele foi embora, foi para o deserto. Foi ficar sozinho. E às vezes a gente não entende que a gente precisa desse tempo. E a gente continua com a rotina igual. Aí começa a descontar no filho, no cachorro, na esposa, no irmão, no pastor, no presbítero, no diácono. Aí o pastor desconta nos irmãos, né? Tem dia que o pastor vem aqui, pai, pastor hoje foi ignorante. Descontando raiva dos outros à toa. Elias foi embora, foi para uma parte deserta. E olha que interessante, os profetas naquela época, assim como os filósofos, eles tinham discípulos que eles ensinavam. E aqui o texto fala que Elias deixa o discípulo dele no meio do caminho. Porque ele não tinha como lidar com aquilo. Deixa ali, eu vou embora, daqui a pouco eu volto. Olha que interessante, gente. E Deus até agora não chamou a atenção de Elias. Ele entendeu o cansaço de Elias, a dor de Elias, a necessidade de ficar sozinho, a necessidade de ir para o deserto. E ele andou, gente. Ele andou cerca de 140 quilômetros. Daqui a Nova Iguaçu, quem conhece Nova Iguaçu, dá 40. Elias andou 140 quilômetros.
Daqui o centro de São Gonçalo dá 24. Eles andou 140 quilômetros no deserto. Não foi no campo de São Bento, nem na praia de Itacoatiara, foi no deserto. E Deus deixou. Ele cansa, deita, dorme, desiste da vida. E aí no meio do caminho, o que acontece? Um anjo acorda Elias, num tempo de seca, no deserto, com pão pronto e água. Ele come, se alimenta, e o que ele volta a fazer? Dormir. Ele dorme de novo. E aí o anjo chama de novo, dá mais água, mais pão. Fala, ó, agora já deu, irmão, pode seguir o caminho e vai embora. Ele foi. Quem que mandou o anjo? Deus. E a gente esperando que Deus aparecesse ali, né, igual o trono que João vê, raios, relâmpagos, trovões, arcanjos, querubins, e fala, eis que te digo, vaso, siga ou morre. Nada. Deus manda um anjo com comida. Come aí, cara. Você precisa descansar. Agora segue o caminho. E o texto fala que ele seguiu fortalecido. Deus entende a nossa dor, irmão. Não fica achando que Deus é um Deus impessoal, que não se importa com a gente. Deus é um Deus relacional. Ele se importa, até com as nossas menores dores. Deus se importa com o nosso cansaço. Deus se importa quando a gente acorda aquele dia meio para baixo. Entenda, perceba isso. Isso faz parte da vida. Vai ler Eclesiastes. Tu vê um Salomão velho, cansado, falando sobre um monte de dor, capítulo 1. Quanto mais dinheiro eu tinha, quanto mais sucesso eu tinha, mais eu descobria que a vida era cansaço. Quanto mais conhecimento eu adquiri, mais eu percebi que a vida era enfadonha. Isso é vida. Ora elas são alegres, ora elas são tristes, mas em grande parte do tempo elas são o quê? Normais. E Deus, ele se revela também todos os dias aonde? Na normalidade da vida. Nós ficamos esperando ver Deus na conquista. Não, meu patrão me mandou embora por justa causa, ele vai ver que ele precisa de mim, ele vai ter que me readmitir. O meu cônjuge me abandonou e vai voltar atrás de mim chorando. O meu filho vai voltar todo quebrado dizendo, pai, você estava certo. Às vezes não. Nem sempre. E Deus age também nesses dias. Deus, ele também te ouve nesses dias. Deus, ele também está com você nesses dias. Deus, ele também te fortalece nesses dias. Porque ele não te abandona nunca. Então abra o coração. Para com essas orações automáticas. Senhor, abençoe minha casa, meu trabalho, minha vida, amém. Senhor, obrigado pela comida na mesa, amém. Isso está batendo no teto e voltando. Abra o seu coração diante de Deus, igual Elias fez. Às vezes nós ficamos falando, quem dera o Senhor falasse comigo igual há 20 anos atrás, mas nós não fazemos mais orações igual 20 anos atrás. Nós não confiamos mais em Deus igual 20 anos atrás. Nós não servimos mais Deus igual 20 anos atrás. Deus continua o mesmo todos os dias. Fomos nós quem mudamos. Fomos nós quem deixamos de confiar nele. Fomos nós quem nos afastamos. Olha para Elias, deu tudo errado. Ele acha que é por causa de Deus. E para quem ele volta? Para Deus. E a gente quer fugir de Deus, achando que vai conseguir. Não vai, irmão. Não vai. Tem uma frase aqui no Rio que fala o seguinte, pode correr, só não pode se esconder. Quem completou, vem de quebrada, igual o pastor. Você vai fugir, irmão. Pode fugir. A dor vai ficar pior. Vai ficar mais intensa. Você vai começar a destruir outras coisas na sua vida que você não tinha sido destruída. Você vai descontar a raiva do trabalho no seu cônjuge, no seu filho, na sua saúde, na comida, na falta de sono, na falta de equilíbrio. Vai começar a destruir um monte de coisa. E aí uma hora você vai cair. Pedindo arrego. E quem vai aparecer? Jesus. Porque ele nunca foi embora. Porque ele entende a nossa dor. E o texto diz que Elias foi mais 40 dias deserto adentro, fortalecido, alimentado por Deus. Ao contrário de Elias, Jesus
se faz homem. E ele vem aqui na terra. Ele passa pelas nossas mesmas tentações, pelos nossos mesmos cansaços. E ele tem uma das provas mais difíceis antes da sua morte. Deus o manda para onde? Para o deserto. Ele passa quantos dias? 40. Igual Elias. Mas ao contrário de Elias, ele não foi alimentado por nenhum anjo. Ele não seguiu fortalecido. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E enquanto ele ficava sem comer, o diabo o tentava todos os dias. E ele venceu aquela tentação. E às vezes nós nos perguntamos, mas o que tem Elias com Jesus se Jesus está mais de 1000 anos à frente? Queridos, olha só. O que acontece no tempo já foi decretado na eternidade. Quando Jesus morre mais de 1000 anos depois de Elias, já tinha sido decretado antes do mundo existir. Elias já tinha sido alcançado pelo sacrifício de Jesus. Aquilo que aconteceu no tempo só foi o decreto visual. Porque Deus ele é tão poderoso que ele decreta antes de acontecer e já aconteceu. Jesus morreu há 2000 anos atrás, e qual a relação que ele tem com você? Que antes de você nascer, antes de Jesus se fazer homem nessa terra, quando o mundo não existia, que Deus disse que faria um filho do homem que pisaria na cabeça da serpente. Você, o seu nome, o seu rosto, já estava nos planos de Deus. E hoje você não precisa passar 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, porque Jesus passou no seu lugar. E você passa por esse lugar de deserto fortalecido pelo próprio Deus, que caminha com você antes do deserto, durante o deserto e depois do deserto para sempre. Por isso eu convido você nesse momento a abaixar sua cabeça, a abrir o seu coração e orar junto comigo. Senhor Jesus, muitas vezes na vida, Pai, nós somos derrotados. Somos derrotados numa luta que nós nos preparamos, nos equipamos, treinamos, fizemos projetos, calculamos e calculamos bem, mas perdemos, Pai. E estamos caídos ao chão. E aí, caídos, aflitos, nós não queremos reconhecer que a vida é assim. Muitos de nós, nessa hora, culpamos o Senhor. Muitos de nós, nessa hora, culpam o outro. Muitos de nós, nessa hora, tentam te abandonar. Mas não importa de quem é culpa. O que importa nessa hora é que nós estamos caídos ao chão, feridos. Como diz Salomão em Eclesiastes 3, a hora para todas as coisas é hora de chorar. É hora de reconhecer a dor. É hora de nos lamentarmos. Mas é hora de sabermos que até no choro o Senhor se faz presente. Até no momento de dor o Senhor não nos abandona. Porque o Senhor viveu dores muito mais profundas que as nossas, para que pudesse hoje nos resgatar pelo poder da sua ressurreição. A vida e as suas dores, Pai, não determinam quem somos, por mais difíceis que sejam. O Senhor determina quem nós somos. E o Senhor venceu a morte, e o Senhor é a vida. Por isso, que diante da sua presença reconheçamos, Pai, o nosso coração cansado, derrotado, que confiemos no Senhor para abrir os nossos corações, para chorar, para nos lamentar, para nos reclamar. E que saibamos que esse deserto pelo qual nós estamos passando, nós não passaremos sós. O Senhor caminhará conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, até o dia que estaremos fora dele. Mas, fora do deserto, ou dentro dele, o Senhor, vitorioso, vivo, poderoso, continua nos sustentando para sempre. Que nossos olhos também possam ver isso apesar da dor. Que os nossos olhos também possam descansar nisso apesar da frustração. Que os nossos corações possam sentir alívio apesar da nossa angústia. É essa oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.